Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, doutora Alessandra Copini. Ela é dermatologista, essa querida, linda. Ela sabe tudo de tecnologia na área de dermatologia e eu tenho certeza que ela vai esclarecer muitas dúvidas que nós temos. Muitas confusões também que a gente faz. Né, doutora? Obrigada por estar aqui, brilhantando esse lugar, ter aceito o nosso convite. E hoje nós vamos falar de tecnologias na área da dermatologia. Eu amo esse assunto. Isso mesmo, eu também. Tu também, né? Eu também, por isso com que certeza. Você se dedicou a isso, né? E engraçado que é difícil, né? Encontrar um dermatologista que realmente aprofunda nesse assunto, gosta e... Não é verdade? Hoje em dia, as tecnologias estão mais em alta com essa tendência da naturalização, né? Na dermatologia estética. Mas eu tive, não vou dizer que é sorte, na verdade, eu vim de uma escola, né, na Santa Casa, os meus professores já gostavam muito de tecnologia. Então, eles pegavam a gente pela mão e ensinavam, né? Realmente eu tinha aula de lasers, mexia com várias tecnologias, né, já na residência. E também tive uma consequência disso, que foi vir a trabalhar com uma colega maravilhosa, né, a Mariana, que já, na época, já tinha o Fotona e já se aprofundava nisso também. Então, eu peguei um gancho ali, né, e além de gostar muito das tecnologias, hoje eu vejo resultados fantásticos. Então, cada vez mais eu acredito, cada vez mais eu uso isso para tratar diversos tipos de patologias na área da dermatologia. Eu acho que não só na dermatologia, né, os lasers, eles vieram para facilitar e para revolucionar a medicina. Né? Eles facilitaram diversos tratamentos em diversas áreas, como, por exemplo, na dermatologia, na ginecologia, na urologia, né? Na coloproctologia. Então, os lasers, eles são realmente equipamentos fantásticos e que cada vez mais a gente consegue usá-los em benefício da recuperação rápida, né? De um tratamento estético com uma maior satisfação, de uma maior longevidade, né? Que é o que a gente vê hoje. E de forma mais natural, como você estava falando, né? Porque antigamente a estética não se preocupava tanto com essa naturalidade. Aliás, parecia que era chique, tipo, a pessoa realmente estampar no rosto que tinha feito alguma coisa, né? Digamos assim. E hoje a gente sabe que a beleza, ela tá ligada a essa exatamente naturalidade, né? Você, tipo assim, nossa, nasci assim. Exatamente. Né? Nasci assim, tipo, ninguém perceber. Ver que tá bonito, que tá harmônico, mas não se perceber o que fez. Se é botox, se é preenchimento, se é laser, se é, né? O que a pessoa fez, não se sabe. Exatamente. E nem se fez, na verdade, né? Só olha e vê realmente que ela tá bonita. Exatamente. Né? E de que forma que tu acha que o laser... Existe um laser que é melhor que outro para isso? Como é que faz? Então, isso é uma polêmica muito grande, né? Porque hoje em dia, com essa questão das redes sociais, muitos pacientes, eles procuram por um aparelho, né? Eu procuro pelo Fotona, eu procuro pelo Lavien, eu procuro pelo Chrome. Eles veem as blogueiras falando que fizeram esse, aquele ou o outro, vê elas bonitonas, falando, esse negócio aí vai resolver meus problemas. Eu preciso desse nome aqui que vai resolver meu problema. Exatamente. Né? Eles acham que a queixa deles talvez seja a mesma queixa delas e isso que eu acho que é o erro nessa história. Porque não existe uma tecnologia melhor do que a outra. Claro, existem os equipamentos médicos e os equipamentos não médicos, os equipamentos estéticos, né? Então, você tem que procurar por um profissional que identifique, saiba diagnosticar a sua queixa, né? Entenda o que você está falando e lhe apresente a melhor forma de começar a tratar essas queixas. Porque normalmente a gente não tem uma queixinha só, né? Quando a gente vai procurar o dermatologista, a gente já tem uma lista, né? Normalmente os meus pacientes, eles chegam lá com uma listinha de problemas e vão elencando o que incomoda mais, né? Então, eu acho que isso que é importante da consulta dermatológica. A gente precisa entender as necessidades do nosso paciente e qual é a principal queixa dele e realmente explicar de forma com que ele consiga compreender a longevidade desse tratamento, o tempo que isso vai demorar,
quantos procedimentos ele vai ter que fazer para conseguir chegar no tratamento, no resultado que ele quer, ou realmente, né, avaliar aquele paciente e falar, não, o melhor para você realmente é uma cirurgia plástica, para que você se sinta mais realizado, né, um tratamento mais rápido, e a gente continua cuidando da pele depois, né, porque uma coisa não substitui a outra, né, eu acho que as duas especialidades, elas caminham juntas. E essa questão do Fotona ser melhor que o Solon, ser melhor que o Lavien, ser melhor que outro laser, na verdade, a pessoa que entende de laser, o médico que sabe o que está tratando, ele vai saber escolher a melhor tecnologia para tratar. Para aquele diagnóstico, Para digamos aquele assim. diagnóstico, porque normalmente a pessoa não tem uma queixa só. Então, se eu posso escolher uma tecnologia que eu já consigo tratar a sustentação, as estruturas de sustentação da face daquele paciente, os pacientes que têm um rostinho mais leve, o paciente que tem melasma, o paciente que se queixa da flacidez periocular ao redor dos olhos, se queixa também da perda de volume labial, eu vou escolher um laser que que consiga me levar a isso. Como, por exemplo, o Fotona, né? Que é um laser muito completo. Que vai ser o melhor custo-benefício também, né? Exatamente. Então, é isso que o paciente começa a compreender, né? Depois de uma consulta. O melhor custo-benefício, porque eu vou conseguir tratá-lo de forma global. Então, a gente não vai resolver somente um ponto, né? A gente vai realmente rejuvenescer, né? Porque o que é o rejuvenescimento? O rejuvenescimento é paralisar o músculo, por exemplo, com o Botox, né? Ou o rejuvenescimento é realmente você tratar as células, fazer com que elas funcionem de uma forma mais jovem, né? Então, isso é importante a gente escolher o laser. Não um laser é melhor do que o outro. Agora, uma coisa é muito importante a gente falar aqui. Que não é porque eu tenho o laser, o Fotona, e a outra pessoa também tem o Fotona, que o resultado vai ser o mesmo, né? Então, o operador, ele é muito importante nesse caso. Nesse caso específico do Fotona. Isso. O Fotona e outros lasers médicos também um pouco mais complexos, né? Porque exige certas ponteiras, certo treinamento para que a gente consiga chegar em um resultado legal, talvez que o paciente vá ficar satisfeito. Então, de repente, eu posso ir numa clínica, fazer um Fotona e não ter um resultado desejado, eu vou atribuir aquilo ao Fotona. Eu vou falar assim, não, esse Fotona aí não resolve. Exatamente. Mas porque não houve uma utilização adequada, digamos assim, não usou a ponteira certa. Ou não houve uma conversa, né? Também, eu acho que isso é importante, porque tem muitas pessoas que acabam falando, não, eu não quero mais fazer o Fotona porque o Fotona não foi legal. Mas quem fez aquela tecnologia em você, né? Explicou, entendeu qual é a sua queixa, explicou como seria o resultado, como seria o pós, né? Muitos pacientes chegam lá na clínica com medo da dor, né? Tem muitos pacientes que sentem mais dor, que são mais sensíveis, ou que não gostam muito também de produtos injetáveis. A gente tem bastante isso. E hoje em dia, graças a Deus, com os anestésicos e o domínio das tecnologias, também o avanço, a gente não necessariamente precisa sentir dor, tá? Aliás, eu diria que na maioria das vezes a gente não sente dor. Então, a gente não precisa fazer algo doloroso para se sentir melhor ou para tratar aquela queixa. Eu acho que hoje isso é uma preocupação, né, dos consultórios dermatológicos, de minimizar, digamos assim, ao máximo a dor do paciente, né? Porque é desagradável mesmo. É muito desagradável. Não, mulher é um bicho interessante, assim. Ela sente dor, ela sofre pra ficar bonita. Isso é fato, né? Mas ninguém quer, né? Sentir dor é bem desagradável mesmo. Exatamente. Então, mas eu percebo, assim, que hoje nas clínicas, nos consultórios dermatológicos, existe uma preocupação dos médicos de minimizarem e até zerar essa dor pro paciente, né? Exatamente, até para aumentar a adesão, né? Porque realmente hoje em dia a gente já tem diversas ferramentas para conseguir chegar em certo ponto. Então a gente não precisa lançar mão de produtos ou de procedimentos que deixem aquele paciente desconfortável. Por isso que a consulta, o diagnóstico correto é muito importante, até para te entender o que aquele paciente ele espera daquele tratamento.
Porque tem muitos pacientes, eu sempre falo isso quando eu tô, né, conhecendo o paciente que está na minha frente. Ah, você se importa em tomar medicamentos via oral todos os dias? Porque na dermatologia, principalmente, a gente tem diversas linhas de tratamento, né? A gente tem os tratamentos tópicos para o paciente aplicar, Home né, care, no rosto. Isso, drug no couro delivery. cabeludo. Isso, a gente tem o drug delivery, que a gente pode fazer com as tecnologias, né? Cada vez mais utilizado ali. A gente também tem as medicações via oral. Então, a gente precisa entender o que aquele paciente quer, né? Se ele quer tomar uma medicação, se ele quer aplicar as medicações em casa, se ele prefere ir ao consultório, né? Para fazer essas medicações associadas a uma tecnologia, associadas a um microagulhamento, associadas a outros dispositivos que a gente tem hoje em dia. Que legal, bacana, né? Então tem solução para tudo, digamos assim. A gente só precisa entender, vocês no caso, né? Só precisa entender do que a gente precisa, né? Exatamente. E falando de cabelo, tem laser para cabelo? Então, esse é um assunto que eu gosto bastante. Inclusive, eu já uso os lasers para o cabelo há alguns anos já. E a gente usa bastante ali na clínica tanto o Fotona quanto o Solon, que é um laser médico, uma plataforma médica. Para cabelo? Para cabelo. Para alopécia, no caso? Para alopécia, para diversos tipos de alopécia. Ah, isso que eu ia te perguntar. Isso, para diversos tipos de alopécia. E não só alopécia, né? Muitas vezes a gente quer melhorar a qualidade do fio, quer melhorar a qualidade do couro cabeludo, né? Principalmente quando a gente vai envelhecendo, o nosso fio envelhece também. Então, a gente quer recuperar o colágeno do couro cabeludo, né? Também. Que legal. Também, o nosso couro cabeludo também é uma pele que muitas vezes fica esquecida, né? O pessoal não usa protetor solar no couro cabeludo. O pessoal não, né? Toma uns torrão na cabeça. Isso, exatamente. Então, o couro cabeludo, ele fica esquecido. E hoje em dia, os lasers, eles nos ajudam muito nisso. Então, normalmente, para elencar um laser em específico, a gente parte do diagnóstico daquele paciente, como, por exemplo, a calvície, que é o diagnóstico mais comum, né, que hoje em dia assombra a população em geral, né, porque, graças a Deus, a gente tem vários tratamentos e cada vez mais a medicina avança. Somente homem, quesito, né? E é impressionante exatamente. o mercado dos implantes capilares, como é que cresceu absurdamente. Muito. Isso é muito legal, né, quando ele é feito corretamente na ordem correta, né? Então, não adianta a gente fazer um implante capilar e não ter ali um tratamento médico juntinho com o implante. E aí, por isso que você vê muitos que não dão certo, Que não dão certo. E cada vez mais a gente vai ver isso, né? Com a popularização, a banalização dos procedimentos, a gente vai ver cada vez mais isso, né? Então, o acompanhamento com o médico, dermatologista, né? O médico que trata do couro cabeludo, trata da pele, trata do cabelo, é muito fundamental. importante, é fundamental. E a diferença dos lasers no couro cabeludo, basicamente, é assim, o Fotona, ele tem o laser de erbium dele, ele não é, ele tem o modo SMU, que é um modo que não é tão agressivo à pele. Falando assim, né? Ele não é tão agressivo, ele não é ablativo, ou seja, ele não perfura muito a pele na sua superfície, a epiderme. Então, o que acontece? Normalmente a gente usa o Fotona nesse modo SMU pro cabelo, então o drug delivery dele não é tão intenso quanto o que eu consigo fazer com o Solon, né? Que eu uso de uma forma ablativa um pouco mais agressiva. Veja bem, se agressivo não quer dizer que doa, tá? Nenhum dos dois dói, no couro cabeludo não dói nada, tá? Meus pacientes sabem, quem falar que dói tá mentindo. É verdade, não dói eu já mesmo. fiz Fotona no couro cabeludo, não dói. Não dói nada. Nada. E o resultado é fantástico, porque a gente faz uma fotobioestimulação ali das células e a gente consegue recuperar, então, o colágeno desse couro cabeludo, né? E ainda por cima consegue fazer esse drug delivery através desses canais térmicos que eu consigo fazer com o Solon, ou a gente consegue também associar ao Fotona a intradermoterapia ou MMP no pós para fazer esse drug delivery dessas medicações. E as medicações, elas são muito importantes. É por isso que eu digo que o papel médico nessa hora é importantíssimo. E não só o médico, né? Mas o médico especialista que tá ali, tem uma base muito boa nessa área. Eu acho que isso é importante. As pessoas, hoje em dia, é tudo muito instantâneo, né? Eu vou fazer medicina, vou abrir um Instagram e vou arrasar.
né? Não é bem assim, né, pessoal? Ali são muitos anos de estudo, tem que ter uma base muito boa, eu acho, para você poder ir longe, né? Isso eu acho que é bem importante. É verdade. E as medicações, elas são muito importantes. Então, não é só o laser que tu vai fazer no couro cabeludo, mas sim as medicações. O que aquele paciente está usando em casa, né? O que você prescreveu para ele usar em casa. A rotina do paciente, o retorno ao consultório, porque a gente precisa adaptar o tratamento à rotina daquele paciente. Então, as drogas que eu vou utilizar como drug delivery tem que condizer com o que ele está usando em casa, tem que condizer com a saúde dele, né? A gente não pode esquecer essa parte médica, que o paciente tem comorbidades também, né? O paciente. Ele não é só um cabelo, ele é um todo, né? Ele é um todo, exatamente, ele é um todo. Então, os procedimentos, eles são muito tranquilos até deixarem de ser, né? Então, por isso que é importante realmente procurar um profissional capacitado, né? Para que você consiga realmente ter um acompanhamento de alguém que vai cuidar de você como um todo. Esse assunto de procurar o profissional capacitado, eu lembro na época que eu fazia faculdade ainda, sabe? E aí eu tinha visto uma chamada que dizia assim, quando você vai ao dentista, você aceitaria ser atendida pela secretária do dentista? Você deixaria que a secretária dele fizesse um canal no teu dente, por exemplo? Né? Aí ele fala assim, então, por que quando você vai à farmácia, né, você aceita ser medicada pelo balconista da farmácia? Porque, tipo, você não chamou o farmacêutico para se orientar, né, com o farmacêutico e tal. Então, era uma propaganda, né, que dizia mais ou menos assim. Mas isso mostra, tipo, a importância de... A pessoa estudou, gente, sei lá quantos anos da vida dela. É um conhecimento que ela tem para servir, né, o outro com aquele conhecimento. E tá ali, ó, disponível. É uma questão mesmo de consciência, assim, né? Mas eu acho que as pessoas pensam mais, assim, no bolso. Pensa assim, não, é tudo igual e eu vou fazer aqui o que é mais barato, né? Vou nesse aqui que é mais barato. E aí costumam acontecer umas coisas que hoje em dia a mídia tem trazido, que tem preocupado, igual o lance do fenol, né, que a gente viu aí e tal. O que a doutora tem a dizer a respeito? Eu gosto de polêmica, vamos gerar uma polêmica. Vamos polemizar. Eu gosto de polêmica, vamos polemizar com então. O fenol. Então, eu não julgo isso que você falou sobre essa questão do bolso, né? Eu super entendo isso e acho que tem público para tudo. Eu acho que tem público para tudo. Vai realmente de você saber o que você quer, né? Essa questão da banalização dos procedimentos, isso é muito sério e cada vez mais a gente se preocupa com isso. Lá atrás, há 5, 6 anos atrás, quando isso começou, né, a popularizar, a gente sabia que ia terminar onde está terminando, né? Porque a gente vê essas coisas todos os dias, não só quando a mídia, né? Mostra. Então, quando a mídia mostra. A gente que é médico, a gente escuta, né? Tal pessoa internou assim, assim, assado. Então, isso é uma coisa muito mais comum do que a gente pensa. Muito mais comum, principalmente em procedimentos tão sérios, procedimentos invasivos. E... as pessoas, às vezes, elas não têm esse conhecimento de operar certas medicações, de saber os efeitos colaterais, de saber que aquela medicação realmente, ela tem uma absorção metabólica que você tá aplicando na pele, mas ela não vai ficar na pele, né? Ela vai se aprofundar e que você vai ter que saber lidar com o paciente no pós. Então, isso que é importante, né? É interessante você falar isso, porque o que eu percebo, assim, é bem o que você falou, é uma falta do conhecimento mesmo. Porque se a pessoa... Porque eu vejo assim, ó, o médico, ele corre de problema. Não é verdade? Eu vejo que ele corre de problema, porque ele tem conhecimento daquilo. Ele sabe aonde aquilo vai. Então, se ele vê assim, ó, não, isso aqui tem chance de me levar ali. Não vou por aqui. Não é assim? Exatamente. Porque ele sabe que a determinada coisa leva a tal lugar. Exatamente. O que acontece quando eu não sei? Aí eu vou, porque eu não sei. Aí quando a coisa acontece, também não sei consertar, e daí foi o boi com a corda. Exatamente. É uma falta do conhecimento mesmo. Exatamente. É como se fosse uma criança que não sabe fazer um bolo, ir pra cozinha e fazer o bolo e se queimar toda.
Exatamente. Mais ou menos assim. É mais ou menos assim. E não adianta, essa propaganda, quando ela... Agora eu acho que até o pessoal tirou um pouquinho, mas aqui na nossa cidade mesmo, há 6 meses atrás, quando eu ia ao shopping, ou enfim, estava passando, né, em alguma avenida, eu via muitos banners e propagandas, peeling de fenol, e uma pessoa ali com o braço cruzado, né, enfim, falando que o peeling de fenol era a solução para todos os problemas. Então, realmente, o peeling de fenol, ele é muito bom, mas quando ele é bem indicado e em um local seguro. No hospital, por exemplo, na Santa Casa, a gente fazia o peeling de fenol em pacientes específicos, mas assim, no bloco cirúrgico, muitas vezes com a equipe da plástica, em pacientes grandes queimados, com grandes cicatrizes, né, e que a gente precisava desse produto. Então, muitos médicos ainda usam e com resultados muito legais, né? Mas o problema é realmente isso, é você realmente ter a consciência, você saber dos riscos, você pensar a que você vai submeter o seu paciente, né? Porque as pessoas falam das coisas boas, as pessoas não falam das coisas ruins. E é isso que eu acho, é aí que mora o problema, né? Porque a gente quer paz. Muitas vezes, eu recebi essa pergunta muitas vezes, agora o pessoal parou um pouquinho, né? Mas o pessoal perguntava, não, eu quero fazer peeling de fenol, por que eu não posso fazer, doutor, o peeling de fenol? Você fazia? Não, eu não falei que o médico... Falei, o médico corre disso. Doutora, eu lembro, é porque você é jovem, eu tenho um pouco mais assim de idade, mas eu lembro que o peeling de fenol, que ele se tornou assim, famoso, conhecido com um médico muito top, que é o Dr. Kakovics, que ele fez fenol nos artistas da Globo e tal. Mas ele sempre fez isso em centro cirúrgico. Ele levava o paciente para casa dele depois, para você ver a seriedade da coisa. Aí veio o advento aí do fenol modificado, que diz que não penetra muito, mas o problema é a toxicidade do fenol, né? Então, a forma como faz a coisa faz toda a diferença também, né? E o indivíduo, ele é único, né? Então, você vê, olha o cuidado, o monitoramento que ele tinha. Cada paciente daquele ali que ele fazia dentro do centro cirúrgico, com todo o acompanhamento, com todo o cuidado. Imagina, devia fazer uma bateria de exame, de cardiológico, antes e depois, sei lá. E ainda levava a pessoa para casa dele. Tu pensa isso, como é que era? Exatamente, porque a pessoa tem que ficar em observação. E detalhe, médico nenhum tinha coragem de fazer aquilo. Ele era praticamente o único que fazia aquilo. Ninguém queria fazer aquilo. Exatamente. Então, assim, quando o paciente às vezes pergunta pra gente... Doutora, você faz peeling de fenol no consultório? E às vezes a resposta ela é curta. Não, eu corro disso. A minha resposta é curta, né? Não, eu não faço, né? Mas atrás dessa resposta tem muitos anos, né? Muitos anos de estudo, muitos anos vendo muitos pós-procedimentos, né? Sabendo que precisa de uma monitorização, que precisa de um hospital, né? Que você vai... eu acho que o principal objetivo é prezar pela vida daquela pessoa, Exatamente. prezar pela saúde daquela pessoa, né? E não eliminar as ruguinhas todas, né? Certeza. A ruga não é um problema, e as pessoas muitas vezes veem a ruga, enfim, as rugas como um problema. É que assim, a ruga pode até ser um problema, mas ela não pode ser mais importante que a vida, né? Exatamente. Né? É bem importante isso. Ela não pode vir antes da vida, porque se não tiver vida, é bom, ali acabou a ruga também. Exatamente. Né? Então, o fenol é fantástico, mas nas mãos certas, né? Nas mãos corretas. Então, eu me lembro quando era só nas mãos dele, nunca vi nenhum relato de problema nem nada, mas nenhum médico fazia também, porque era um conhecimento dele, assim, específico. Imagina, ele passou uma vida estudando isso, sabe? Exatamente. Então, era uma coisa bem específica, assim. E aí é incrível, bom, eu sou dessa época, é incrível como ter se tornado o que se tornou agora, né? É quase que inacreditável, assim. Exatamente. Existem indicações, sim, para o peeling de fenol, mas quando o paciente tem indicação, como eu, hoje em dia, em consultório, né, na clínica, não faço, a gente encaminha para alguém que tenha expertise, que tenha bastante experiência nisso, né, para que essa pessoa seja bem conduzida, né, no pré e no pós-procedimento, que é muito importante, né? Exato, o pós, nossa, total, né? Muito importante, exatamente. Muito bem. Fugimos de problema, o laser é uma coisa bem segura, não é verdade? As tecnologias, acho que vem justamente isso também, trazer mais segurança
né? Acho que mais efetividade e mais segurança para os resultados. Exatamente. Por que eu vou fazer um peeling de fenol no meu paciente se eu posso submeter o meu paciente a um procedimento indolor, né? Claro que não é com uma sessão de um fotona muito bem feito que eu vou conseguir um resultado de um peeling de fenol. Mas os lasers ablativos, né? Hoje em dia, como a gente pode usar o fotona também, pode usar o Solon, enfim, eles têm, né, a longo prazo, um resultado tão bom, né, quanto, né, sem um efeito colateral, sem uma comorbidade que depois eu vá ter ali, né, alguma sensibilidade aumentada, e com a vida algum social problema. normal, né? Tipo, a pessoa faz o laser hoje e amanhã ela pode ter uma vida social normal, né? Exatamente, a pessoa, ela faz o laser, muitos pacientes fazem o fotona lá na clínica, e eles saem e vão pro trabalho, né? A gente não precisa ficar em casa, trancado. Claro, tem que ter um cuidado, com a pele fica um pouco mais sensível, né, no pós, mas não é nada como era antigamente também, Nós temos né? alguns profissionais também, médicos, né, que usam fotona e tal, ou outro laser, e depois aplicam um peeling, vamos dar um exemplo, Exato. de ácido retinóico por cima, porque daí já faz um drug delivery, né, com cor de base, e a pessoa vai com Isso, e a uma pessoa vai basezinha trabalhar normal, né? É verdade. Muito tranquilo, sendo bem orientado é muito tranquilo, né? Nas mãos certas, sendo bem orientada, é maravilhoso. Exatamente, com É certeza. maravilhoso mesmo. E não só os lasers, né? Eu acho que as tecnologias, elas têm também... Desculpa. Não, pode falar. As tecnologias também, elas englobam, né, ultrassom microfocado, como, por exemplo, o Liftera, que a gente trabalha com o Liftera, é um aparelho fantástico, que também é indolor e é uma nova geração dos ultrassons microfocados, né? O ultrassom microfocado é uma tecnologia muito efetiva, né, há muitos anos já usado na dermatologia, mas agora surgiu essa nova geração de ultrassom microfocados. Porque os anteriores doía muito, né? Exatamente, era a reclamação universal de todos os pacientes, né? Que os ultrassons microfocados, há pouco tempo atrás, eles eram muito dolorosos ao tratamento. E hoje em dia a gente já tem essa nova geração, que seria o Liftera e o Ultraformer MPT, né? Que vieram com essa promessa, eles vieram com um disparo mais fino, mais delicado, então eles evitam complicações que muitas vezes a gente tinha com os antigos ultrassons microfocados, né? Como, por exemplo, aquelas paralisias de face, que hoje em dia, com profissionais mais habilitados e aparelhos mais sofisticados, a gente já não vê mais tanto, né? Entendi, não tem mais esse risco. Isso, não tem mais esse risco. E então, esses novos ultrassons, eles vieram realmente para facilitar também a vida do paciente. O paciente já faz ali a tecnologia, já sai do consultório, não fica edemaciado, não fica eritematoso, não fica vermelho, não descama, então facilita bastante não tem downtime, né, que a gente chama o paciente, não precisa ficar em casa. Isso aí é muito bom, porque muitas vezes as pessoas não podem, né? Exatamente. Não tem essa chance, digamos assim, né, de ficar em casa, né? Então, isso é uma praticidade muito, muito, muito interessante. Né? E outra praticidade que eu vejo nas tecnologias é que elas chegaram para a gente, ao bom uso delas, conseguir poupar também os tratamentos injetáveis, né? Que antigamente a gente não tinha muitas opções, né? Então, as intradermosterapias. Exatamente. Há pouco tempo atrás, né, a gente não tinha somente tratamento capilar, né? Exatamente, a gente não tinha essas coisas. Nossa, é muito doloroso aquelas agulhadas. Tudo que o fotona não dói, essas agulhadas... Dói, né? Então, hoje a gente consegue fazer um drug delivery muito mais confortável para o paciente, né? Então, eu digo que a intradermoterapia, né? Ela é ainda um tratamento muito usado e ela tem realmente o seu espaço, eu acho, no tratamento capilar, né? Quando ela é feita com a medicação correta. Então, de nada adianta você injetar, né, na pele do paciente, no couro cabeludo do paciente, uma medicação que talvez não vai ser tão efetiva. Então, por isso que quando tu vai fazer um procedimento doloroso, eu não vejo por que você não fazer com um profissional habilitado. Né? Eu comparo mais ou menos assim. É a mesma coisa que a aspirina não é legal? Ela não soluciona a dor de cabeça? Mas se eu não tiver com dor de cabeça e tomar...
não resolve nada, né? É a Não mesma coisa. resolve nada, é a Né? mesma Não coisa. posso dar aspirina pra quem não tá com dor de cabeça. Exatamente. Né? Então tem que ser aquilo que realmente precisa, e aí tem que realmente ter um conhecimento da coisa. Exatamente. Pra saber, tá, mas o que precisa, né? Exatamente. Nem tudo é pra todo mundo, né? Exatamente. Não adianta. Então, não é porque é bom pra você que vai ser o melhor tratamento pra mim. Então, por isso que é muito importante essa relação médico-paciente, pra que você consiga saber como você vai tratar aquela pessoa, né? É bem interessante você falar isso, porque nós somos únicos, né? Esmalte de dente única, íris única, né? Digital única, nós somos únicos. Então, dificilmente, né, o que foi bom pro outro vai ser bom pra mim. Dificilmente. Exatamente. Até, de repente, pode ser, mas com alguns ajustes. Com alguns ajustes, Né? Porque a personalização, acho que ela tá cada vez mais necessária. Exatamente. Para você ter maior efetividade, certeza. mais resultado, né? Isso. Com menos gastos, mais resultados, menos gastos. Exatamente. Só na personalização que eu acho que a gente consegue isso. E na associação, né? E na associação, das coisas. Menos perda de tempo também, né? Exatamente. Porque quando você tem um diagnóstico correto, você já sabe por onde começar, você vai ficar satisfeita de uma forma mais breve. Como, por exemplo, eu não vou oferecer para o meu paciente o tratamento X se eu sei que para ele ficar feliz, né? Eu posso fazer outra coisa antes e deixar ele satisfeito mais rápido, Exato. Né? Então, acho que a gente trabalha muito nisso hoje em dia, né? E essa associação de procedimentos, ela é muito importante. Então, antigamente, o que a gente só conseguia usar o Botox, o ácido hialurônico, né? Os procedimentos injetáveis, hoje em dia a gente já consegue ter essa associação com as tecnologias, né? Com os bioestimuladores de colágeno, com a medicina regenerativa, que veio muito forte aqui, né? E eu acho que é uma coisa que veio para ficar e realmente traz resultados muito legais, que a gente já consegue ver isso no consultório, né? A gente já tá conseguindo ver esse resultado otimizado quando a gente usa a medicina regenerativa associado às tecnologias, né? O PDRN, a gente consegue ver uma recuperação mais rápida da pele do paciente, a gente consegue ver uma hidratação melhor no pós, né? Então, a ciência está aí para isso, né? Para que a gente consiga alcançar um resultado melhor com um menor número de procedimentos, com um custo menor, né? E, claro, tem que ter a constância do tratamento, porque, graças a Deus, a gente vai envelhecer, né? Eu ia falar sobre isso. E quanto maior a frequência que você faz, né? Isso, que você visita, digamos, o teu dermatologista, menos você gasta, né? E melhor é o resultado, porque é como se ele fosse acumulativo, assim, né? O que eu percebo. Exatamente. Esse negócio de visitar o dermatologista uma vez a cada 5 anos não vai ter o mesmo resultado do que você tratar com uma certa constância, né? Exatamente. Mas sabe, doutora Alessandra, eu lembrei de uma coisa aqui. Esse negócio de você entender a necessidade do paciente e resolver ele na necessidade dele, isso é tão importante, porque eu estava conversando com uma amiga. E você vê, e ela tem uma condição financeira muito boa, mas ela não queria fazer laser, sabe? Ela achou um absurdo de caro, ela mora no Rio de Janeiro, e lá ela teve não é um diagnóstico, como é que chama isso? Um orçamento lá, que ela achou abusivo e tal, não sei o que, então ela não queria fazer. Ela queria usar um produto que resolvesse, ela tinha melasma. E aí ela procurou, daí ela foi numa dermato, olha só, uma dermato, e a mulher prescreveu lá pra ela uns produtos home care e resolveu o melasma. Gente, ela está apaixonada. Ela gastou, tipo, super pouco, entre aspas, vamos colocar assim, porque os produtos também manipulados não são, para essa área principalmente, não são baratos. Os bons, né, com ativos bons não são baratos. Mas e resolveu o que ela queria do jeito que ela queria. Gente, ela contou, eu encontrei com ela na feira agora na Consufarma, mas ela me vendeu a dermato dela, ficou apaixonada pela mulher.
Exatamente. Por quê? Porque entendeu ela e resolveu o problema dela. Exatamente, você tem que realmente entender, porque existem diversas linhas de tratamento, né? Exatamente. Não quer dizer que você vai consultar o seu dermatologista e você vai se submeter a um procedimento estético. Muitas vezes a gente fala, não, então você primeiramente começa a fazer uso desta medicação em casa. Muitas vezes o paciente, nossa, doutora, estou muito satisfeita. Que bom, né? Isso que eu quero, quanto mais rápido eu conseguir deixar o meu paciente satisfeito, mais realizada eu também vou ficar, né? Verdade. Então, realmente você entender qual é a fase daquele paciente, aonde ele quer chegar, pois existem diversos caminhos, e é para isso que a gente está aqui, né? Para orientar qual é o melhor caminho, né? Não existe um cardápio, isso que eu acho errado hoje em dia. A medicina estética, ela não existe um cardápio. E hoje eu quero fazer tal procedimento, vou marcar tal procedimento, né? Se esse procedimento ele não foi orientado, talvez, né, não seja a melhor hora de você realizar. Ou não tiver indicação, de repente, naquele momento, né? Exatamente, talvez um creme que você vá até a farmácia, né, indicado pelo dermatologista, um produto que você compre, que você comece a usar em casa, você também consegue alcançar resultados maravilhosos, né? E as pessoas hoje em dia, elas não acreditam mais nessa constância, é isso que eu vejo, tem um imediatismo muito grande. Então, as pessoas, elas compram aquele produto e quando elas começam a usar e elas realmente veem um resultado, elas ficam maravilhadas, né, com aquilo. E tem que ter uma constância, tem que ter um comprometimento também do paciente. Não, e assim como o produto que você usa tópico também, né? Um creme, um ácido, tem que ter uma constância. Você usar, é igual dieta também, né? Se eu fizer dieta um dia só, não vou ter resultado. Se eu passar o creme uma vez só, também não vou ter resultado. Também não vai, exatamente. Se eu visitar um dermatologista uma vez só, também não vou ter resultado. Também é por aí. Quer dizer, vou, mas é muito pequeno, né? Vai. Mas sabe que isso é uma coisa bem importante de se falar. Tem algumas pessoas que perguntam assim, doutora, mas se eu fizer o Botox só agora e não repetir daqui 6 meses, vai ser um problema? Não, não vai ser um problema. É muito melhor do que se você não fizer nunca. Então, se você fizer, né, com uma constância um pouquinho menor, você também vai ter benefício, né? Você não vai perder. Quando você estimula o colágeno com fotona, por exemplo, você não necessariamente, se você não fizer no outro ano, você vai ficar pior, muito pelo contrário. Exatamente. É muito melhor do que se você nunca tivesse feito, né? E as pessoas, às vezes, elas esquecem de como elas eram. Então, por isso que é importante, às vezes, a gente tá olhando uma foto antiga, nossa, meu Deus, olha só, se passaram 5 anos eu estou igual. É sinal que o seu profissional, né, o seu médico dermatologista está fazendo um bom trabalho. Porque é isso que a gente quer, né? Que é que o paciente envelheça com saúde, né? Porque a gente vai, inevitavelmente, o tempo vai passar, né? Eu falo sempre isso, quer ver formulações para estímulo de colágeno, por exemplo, né? Não só para a pele do rosto, mas para o corpo, né, e tal. Então, eu tenho algumas amigas e tal que tomam e falam assim, nossa, Deise, eu gostei muito daquela forma, mas parece que ela não tá mais fazendo resultado. Eu falei, para de tomar pra você ver. Exatamente. É bem isso aí, para de tomar. Você se acostuma com o resultado. Se acostuma. E daí, quando você para de tomar, que você fala, eu sei porque eu já fiz isso. Falei, nossa, aquele negócio lá é muito bom. Né? É bem assim. Exatamente. E assim na dermatologia, né? Você vai ficando bom, vai ficando melhor. Daí tu se acostuma, daí não, aí você quer mais. Não, aquele negócio não tá resolvendo mais, ó. Olha, aquele preenchimento, doutor, não ficou bom. Exatamente. Né? Porque se acostuma. Então a foto realmente é bem interessante. Né? É isso que a gente vê como um tratamento bem sucedido, né? A gente conseguir ver o nosso paciente daqui 5 anos, nossa, você está igual. E eu penso assim, né? Como é bom a gente se sentir bem com a gente, né? A gente tá bem. Isso muda relacionamentos, muda o humor da pessoa, muda a vida social da pessoa, muda muita coisa. A gente acha que está tratando uma coisa, mas o ser humano, ele é mesmo um conjunto de coisas, né? E como que uma coisa interfere na outra. Exatamente. É impressionante isso, né? Exatamente. E eu vejo que muitas pessoas, elas procuram uma satisfação em procedimentos estéticos e muitas vezes a resposta, né, o que elas estão buscando, não está nos procedimentos, né? Sim. Por isso que é muito importante ter essa confiança, né? Realmente às buscar... Às vezes uma conversa com você, por exemplo, pode Exatamente. deixar ela muito melhor do que... Isso, exatamente. O procedimento que ela foi fazer, né? E eu acredito até que isso também tem interferência no resultado desse tratamento, né? Com certeza. Eu falo que a cabeça da gente é
ela comanda, assim, tudo, né? Então, se você já não tem bons pensamentos, a cabeça já é ruim, então dificilmente os procedimentos vão dar certo, assim. Exatamente. Tem uma influência, aquilo que é, né, o nosso estilo de vida, como a gente pensa, né, o que a gente sente, isso tudo influencia no tudo. No procedimento que você vai fazer, na cirurgia que você vai fazer, Isso é na verdade. recuperação que vai ter, no resultado que vai ter. É incrível isso, Exatamente. né? Exatamente. Então, você vê como é que é um todo, né? A Não saúde dá mental. pra chegar lá e falar assim, não, essa pessoa é um cabelo. Não, essa aqui é uma pele, né? Exatamente. A saúde mental, exatamente. Psíquica, Exatamente. mental, emocional. Exatamente. É muito importante. Não é? É bem importante mesmo. Bem importante. Doutora, por exemplo, no meu caso, eu já vou fazer 50 anos, então eu gostaria de estimular colágeno e também tenho melasma. Qual seria o laser mais indicado? Então, nesse caso, eu gosto muito do Fotona, tá? Com certeza ele é um dos meus queridinhos, porque a gente consegue fazer um estímulo de colágeno tanto nas estruturas de sustentação da face, quanto na derme média, derme superficial, epiderme, e também tem a sustentação intraoral, que eu acho um diferencial muito legal do Fotona. Além disso, como ele é um laser, eu já consigo tratar as manchas com ele, né? Então, a gente consegue clarear o melasma também com o Fotona. Alguns pacientes me perguntam, doutora, eu quero tratar as manchas, por que eu não posso fazer o Liftera? O Liftera é um ótimo ultrassom microfocado, inclusive com o estímulo de colágeno mais superficial, que a gente usa com as ponteiras 1,5 e 2, quando a gente faz ela numa área de melasma, o estímulo de colágeno ele é tão grande que o melasma ele também clareia, a gente vê isso ao longo do tempo, embora ele não seja uma tecnologia indicada para isso, né? Querendo ou não, para o melasma, o melhor são os lasers mesmo. Então, o Fotona é uma melhor indicação quando a gente quer estimular colágeno, ter um rejuvenescimento e tratar manchas na mesma paciente. Maravilha. Porque essa é uma dificuldade que as pessoas têm, né? De saber... porque chega lá e fala assim, eu quero fazer tal aparelho. Não, querido. O aparelho é muito bom, mas não é no seu caso agora, nesse momento. Isso, não agora. Você não pode agora. fazer também, né? Exatamente. Por exemplo, os pacientes que têm um rostinho mais pesado, quando a queixa, doutora, eu me sinto muito bochechuda, quero emagrecer meu rosto, né? A gente não consegue fazer uma lipocompactação tão grande assim com o Fotona. Então, normalmente eu prefiro optar pelo Liftera primeiro, né? Porque eu consigo mexer na estruturação da face de uma forma mais rápida. Né? Não que com o Fotona a gente não consiga estruturar, né? Melhorar contorno e fazer o lift dessa face. A gente consegue também. Mas um rosto mais leve, ele é mais fácil de a gente conseguir ancorar, né? Os ligamentos com o Fotona do que com o Liftera. Que bom, doutora. Que papo gostoso, né? Bom. E muito educativo, eu Exatamente. diria. A gente começou a conversar há muito tempo, né? Já falamos, meu Deus, para ter gravado um podcast antes. Mas, é verdade. Mas você né? está convidado para vir trazer outros assuntos, que essa área da dermatologia aí é muito intrigante e é muito gostosa, né? É muito gostosa. É muito gostosa. Sou apaixonada pelo que eu faço. Gosto que muito. Isso é muito bom. Isso é propósito. É verdade, né? Com certeza. Isso é propósito. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você pelo convite. E eu te espero aqui numa próxima com um outro assunto. Então tá. Bom? Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá!